Durante séculos, fomos ensinados a olhar para o céu em busca de respostas. Acreditamos que o divino está longe, inalcançável, reservado a poucos escolhidos. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro poder de Deus sempre esteve dentro de você? Que há um código antigo, sagrado e proibido, cuidadosamente censurado pelas religiões e ocultado da humanidade, justamente porque ele te liberta. Esse código não está em templos nem em estátuas. Está no seu próprio ser, esperando para ser ativado. Livros inteiros foram arrancados das Escrituras. Evangelhos que falavam do reino de Deus dentro do homem foram apagados, condenados como heresia. Mas por quê? Por que tanta urgência em silenciar essas mensagens? A resposta é simples e assustadora. Porque esse conhecimento te tornaria livre. Livre do medo, da culpa, da submissão. Livre para acessar o divino sem intermediários. No ano 1945, em uma caverna em Nag Hammadi, no Egito, foram encontrados manuscritos que mudaram tudo. Textos ocultos por quase 2000 anos. Entre eles, o Evangelho de Tomé, que jamais foi aceito pela Igreja Oficial. Nele, Jesus não fala de dogmas nem castigos, mas sim de um caminho interior para encontrar Deus. Ele diz: quem se conhece a si mesmo, conhecerá o Pai. Essa frase, por si só, é uma bomba. Ela destrói o sistema religioso baseado em controle externo, revelando um segredo simples, porém poderoso. Deus não está fora. Deus é consciência e está em você. Mas esse código, esse mapa para a sua divindade interior, foi intencionalmente escondido, fragmentado, distorcido. Não interessa a um sistema de poder que você saiba do que é capaz, que você descubra que tem uma centelha criadora dentro de si, que pode manifestar, curar, transformar, não por milagre, mas por consciência. E o mais chocante, as evidências desse código não estão só nos textos proibidos, estão na física quântica, na neurociência, no campo vibracional do universo. Tudo aponta para a mesma verdade. A realidade é moldada pela mente. E quando você acessa sua mente divina, se torna co-criador da existência. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que foi escondido por eras, o que jamais te contaram sobre o seu verdadeiro poder. E por que, quando você ativa esse código, nada mais será como antes. Imagine crescer acreditando que você nasceu pecador, impotente, separado de Deus. Agora imagine descobrir que essa foi uma das maiores manipulações da história da humanidade. Porque, na verdade, o poder divino nunca esteve fora de você. Ele sempre habitou em seu interior. E os antigos sabiam disso. Os textos encontrados em Nag Hammadi, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o livro secreto de João, trazem uma visão completamente diferente da que nos foi ensinada. Jesus, nesses textos, não aparece como um Deus inalcançável, mas como um mestre que aponta para o interior de cada ser humano. Ele diz que o reino dos céus não virá com sinais visíveis, porque ele já está dentro de você. Essa mensagem foi considerada perigosa demais para ser aceita, por isso foi suprimida, substituída por doutrinas de culpa, medo e submissão. Afinal, um povo que acredita ser pequeno e impotente é facilmente controlado. Mas um povo que descobre que carrega em si a mesma centelha que criou o universo. Esse povo se torna livre, incontrolável. E aqui entra o mistério ainda mais profundo. As tradições esotéricas, herméticas e até científicas começaram a dizer a mesma coisa. Hermes Trismegisto, em seus ensinamentos milenares, já afirmava: assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Essa é a chave. Esse é o código. Tudo o que você busca fora já existe dentro. A ciência moderna começou a tocar nesse mistério quando investigou os campos energéticos do corpo humano. Descobriu-se que o coração e o cérebro emitem frequências eletromagnéticas poderosas, capazes de influenciar o ambiente ao redor. Ou seja, sua mente e suas emoções moldam a realidade. Você não é vítima do mundo. Você é coautor dele. Quando textos como o Evangelho de Tomé dizem que quem procurar, encontrará. Quem bater, será atendido. Eles não estão falando de um pedido externo.
Estão falando de um código interior de ativação, um chamado à consciência desperta. Esse código não depende de religião, de intermediários ou de rituais sagrados. Ele depende apenas de uma coisa: que você desperte. E o despertar começa pelo conhecimento, pelo acesso a essa verdade que foi escondida, que foi temida pelas instituições porque te conecta ao seu poder mais puro, o poder da consciência divina. Mas o que exatamente é essa consciência? Como ela se manifesta no seu dia a dia? E por que os mestres espirituais antigos diziam que, ao ativá-la, você morreria para o mundo e renasceria em luz? É isso que vamos desvendar a seguir. O despertar da mente divina não acontece de uma vez só. Ele vem em ondas, como se cada camada da sua consciência fosse sendo lentamente desprogramada. Primeiro, você começa a questionar. Depois, percebe que quase tudo que te ensinaram sobre a realidade, sobre o mundo e sobre você mesmo estava contaminado por medo, culpa e limitação. É aqui que surgem os primeiros sinais. Você começa a se sentir estranho diante das normas sociais. As conversas banais perdem o brilho. Você sente uma espécie de chamado interno, uma inquietação que não consegue explicar. É como se algo dentro de você estivesse acordando. Algo antigo, sagrado, esquecido. Esse é o Deus interno se movendo. A centelha criadora, que os gnósticos chamavam de pleroma, os hindus de Atman e os hermetistas de mente una, está começando a se manifestar. E quando ela desperta, você começa a perceber que nunca esteve separado de nada, que tudo está conectado, que a realidade é maleável e que sua vibração influencia tudo o que você vive. Mas esse despertar não vem sem desafios. A sombra aparece. Você começa a ver com clareza suas feridas, traumas, condicionamentos, e isso assusta, porque antes, no estado adormecido, tudo isso estava enterrado, escondido sob camadas de distração e crenças falsas. Carl Jung dizia: a iluminação não consiste em imaginar figuras de luz, mas em tornar a escuridão consciente. É nesse momento que muitos desistem, porque o despertar é bonito, mas também é doloroso. Ele exige coragem. Coragem para deixar para trás a velha identidade. Coragem para romper com sistemas que se beneficiam da sua ignorância. Coragem para encarar o silêncio, olhar para dentro e ouvir a voz esquecida da alma. E por isso esse código foi censurado. Porque ele não depende de templos, de regras, de líderes. Ele depende apenas de uma coisa: sua escolha. A escolha de acessar o Deus dentro de você e assumir total responsabilidade pela sua existência. Quando você faz isso, algo muda para sempre. Você passa a ver sinais por toda parte, números, coincidências, intuições profundas. Você começa a sentir que há algo, ou alguém, guiando o processo. E é verdade, mas esse algo não vem de fora. Ele é a parte mais desperta do seu próprio ser, que finalmente encontrou um canal para se manifestar: você. E agora, a grande pergunta: como usar esse conhecimento para transformar a própria vida? Como acessar, conscientemente, essa mente divina e manifestar uma realidade completamente nova? É o que você vai entender no último e mais poderoso ato deste despertar. Agora que você viu a verdade escondida por séculos, precisa entender: o despertar não é um evento, é um renascimento. E como todo nascimento exige dor, entrega e uma escolha consciente. O código divino, essa sabedoria censurada, oculta e protegida por milênios, não é um segredo para poucos. Ele está em todo lugar esperando ser ativado. Em seus pensamentos, em sua intuição, em seus silêncios. Você não precisa de intermediários, nem de dogmas. O templo verdadeiro é sua mente, e o altar sagrado é seu coração desperto. Quando você começa a usar o poder do pensamento com intenção, do silêncio com presença, da palavra com consciência, tudo muda. Você percebe que o mundo exterior é apenas um reflexo do seu estado interior. Você entende que a realidade é maleável, e você é o molde. E é aqui que o código começa a operar. Não como mágica, mas como uma ciência espiritual que sempre existiu, e foi escondida para que você jamais a usasse. Eles não queriam que você soubesse que o Deus que você busca
é você desperto. Por isso esses textos foram banidos. Os mestres foram silenciados. Os símbolos foram distorcidos. Mas a verdade tem uma força que não pode ser suprimida para sempre. E agora ela encontrou você. A pergunta é: você vai continuar vivendo como se fosse pequeno? Ou vai assumir o poder de co-criar sua realidade com a mente divina que te habita? Você tem a chave. Você tem o código. E agora sabe que ele sempre esteve com você. Comece com o simples. Observe seus pensamentos. Questione suas crenças. Silencie o barulho. Sinta. A intuição vai te guiar. Os sinais vão aparecer. E quando você menos esperar, o véu vai se rasgar. E o Deus dentro de você vai se revelar. Essa é a verdadeira libertação. Não há prisão mais forte do que a da ignorância. E não há poder mais sublime do que acordar para quem você realmente é. Este é o chamado. Este é o momento. O Deus em você está pronto. Você está?